Sempre tem uma objeção na hora que tem que investir mais, fazer um lançamento maior. E com o fato de planilhar todos os lançamentos, fica muito fácil de analisar a melhoria de um lançamento comparado ao outro. Opa, tudo bem? Durante um lançamento é muito importante que você esteja por dentro das suas métricas. Saiba exatamente quanto que foi investido, qual está sendo o custo por lead, seu CPM, uma série de coisas é muito importante para que você consiga escalar e alcançar o seu resultado. Além disso, se você presta esse serviço, que é o nosso caso aqui, por exemplo, é importante que o seu cliente esteja por dentro, né? Saiba exatamente quanto que foi investido, como que o lançamento está performando. E aí existem várias formas de você poder fazer isso. Eu particularmente gosto de planilhar, né? Ter esses dados em uma planilha é muito mais fácil para eu analisar, né, vários pontos ali, criar gráficos, uma série de coisas, criar uma dashboard, e também fica mais fácil para eu apresentar isso para o cliente. Poder simplesmente enviar o link ali para ele daquela planilha lá no Google e ele poder entrar e analisar e estar acompanhando todos os dias. Nesse caso, por exemplo, eu atualizo os dados todos os dias dessa planilha durante o lançamento para que os nossos clientes possam entrar lá na planilha e acompanhar dia a dia a evolução, beleza? E aí eu quero te mostrar uma forma muito simples, tá? E eu vou usar o exemplo do Facebook Ads, de você conseguir exportar esses dados e colocar numa planilha e ficar muito mais fácil para você analisar e também enviar essa planilha para outras pessoas, beleza? A gente vai para a tela do computador e eu vou te mostrar o passo a passo para você usar a função relatórios do Facebook Ads, beleza? Vamos lá então. Estamos aqui no nosso gerenciador de anúncios, né? Eu deixei uma campanha aqui filtrada, exatamente a campanha de um lançamento que nós estamos rodando nesse exato momento. E essa campanha está rodando por 3 dias e eu quero exportar esses dados aqui e colocar na minha planilha que eu envio para o meu cliente, que é essa daqui. Eu criei essa dashboard bem simples, tá? Para ficar bem fácil para ele poder entender. A ideia não é complicar, mas é simplificar, que ele saiba quanto que foi investido na parte do PPL, né? Do pré-lançamento, quanto está sendo investido em leads. Isso aqui vai ser preenchido quando eu exportar aqui do Facebook Ads e colocar nessa planilha aqui, importar, ele vai vir os dados para cá. Depois a parte de remarketing, a parte do próprio evento, né, como é um evento ao vivo, e a parte do investimento em oferta, né, do remarketing, levando as pessoas para a página de vendas, tá? Mas aí voltando aqui para o Facebook Ads, eu quero exportar esses dados aqui e poder colocar lá, com isso, ter essas informações dentro da minha planilha. Como que você pode fazer isso de maneira muito simples mesmo? Tem essa parte aqui de relatórios, tá? Que eu vou te explicar, que você vai entrar aqui e conseguir configurar as colunas que você quer exportar, a data, uma série de elementos e simplesmente exportar esses dados no formato de Excel, copiar e colar dentro da sua planilha. É muito simples mesmo. Antes da gente ir para essa parte, eu quero só te falar de algo fundamental, que são as suas colunas, né? Quando você já tem as suas colunas pré-configuradas aqui, que é o meu caso, por exemplo. Quais são as colunas que eu analiso aqui de forma mais pontual? O meu resultado, que no caso aqui são os meus leads, né? Quantos leads foram gerados, o custo por lead, o valor gasto, o meu CTR, quantos cliques eu tive lá no meu link, né, do meu anúncio, o alcance, as impressões e o meu CPM. Esses aqui são os dados fundamentais. Existem vários dados que é importante você analisar em um lançamento. Aqui eu estou falando especificamente da parte de convite, né, da geração de leads para o evento, mas eu gosto sempre de deixar isso de forma muito mais resumida. São as principais métricas que eu dou aquela atenção especial, e quando não está tão bem, aí eu vou para métricas mais pontuais. Mas nesse caso aqui é o suficiente para eu poder analisar e entender se está performando bem ou não tão bem quanto eu preciso, beleza? Voltando aqui para a nossa tela do computador, então depois que você configura essas colunas aqui, e eu inclusive gosto de deixar pré-configurado, então eu tenho várias colunas aqui pré-configurado, no caso de conversão simples, CBO, vendas, relatório, né, de uma planilha aqui, de outra planilha que eu exporto, e aqui outras métricas, eu gosto de deixar já pré-configurado, tá? E aí quando eu vou para a parte de relatórios, que é a parte que a gente vai agora, fica muito mais simples, porque eu clico aqui em relatórios e vou clicar em criar relatório personalizado, beleza? Vou clicar aqui, ele vai abrir a parte de relatórios. Prontinho, ele abriu aqui a parte de relatórios. Eu estou criando um relatório, né? Então um relatório sem título, a gente vai dar um título para ele. Aqui eu estabeleço o período que eu quero analisar. Eu configuro também os filtros, ou seja, quais as campanhas que eu quero que ele filtre para colocar aqui e eu configurar esse relatório, beleza? Então você vai ver aqui, vamos começar aqui pela parte do filtro. Eu coloquei aqui para filtrar as campanhas que tem o nome
SCF1, que são as siglas aqui do nosso lançamento. E também as campanhas que tiveram veiculação, né, que rodaram nesse período que eu estabeleci aqui, que é do dia 5 ao dia 7 de setembro, beleza? O que eu vou colocar? Vou colocar mais um filtro aqui, que eu quero que ele filtre somente pelas campanhas de convite. Então, eu vou clicar aqui e vou selecionar a opção aqui, nome da campanha. Aí ele aparece aqui para mim, nome da campanha contém. Aí eu vou colocar convite, tá? Convite, vou colocar aplicar. Então eu posso ter mais de uma campanha de convite que ele vai filtrar aqui. No meu caso, nesse momento eu só tenho uma, tá? Mas existem casos que eu tenho mais de uma campanha só rodando para público frio, outra só rodando para público morno. E aí eu posso ter várias campanhas, ele vai filtrar todas as campanhas de convite aqui. Beleza? Feito isso, eu posso estabelecer também o período que quero que ele analise. Nesse caso aqui já está o período que eu configurei, do dia 5 ao dia 7. São os 3 dias que essa campanha está rodando. Beleza? E aqui também ele vai puxar para mim exatamente aquelas colunas que eu tinha configurado lá. Então, quantos leads foram gerados, o custo por lead, o valor gasto até o momento, a minha taxa de cliques, os cliques no link, alcance, impressões e CPM, tá? São as minhas métricas aqui essenciais que eu analiso. E aí, o que eu vou configurar mais? Eu quero, lembra que eu te falei, né, que é legal analisar esses dados dia a dia. E também que eu possa depois analisar todos de uma vez só, mas tendo eles separados por dia, fica muito melhor para analisar os dias que performaram melhor, outros que performaram pior, a minha taxa de conversão dia a dia ali, e eu também posso alimentar essa planilha todos os dias, que é o caso que eu faço aqui, beleza? Então, voltando aqui, o que eu preciso fazer agora? Eu vou marcar aqui essa opção dia, aqui nos meus dados, tá? Então, vou colocar aqui dia. Aí você vai ver que ele vai criar uma nova coluna para filtrar os meus resultados pelos dias. O que eu quero fazer também? Eu vou desmarcar essa opção aqui, nome da campanha. Eu não quero que apareça esse dado aqui, porque para mim ele é irrelevante nesse caso aqui, porque eu já criei um filtro para pegar só essas campanhas aqui. Então eu vou desmarcar essa opção aqui, beleza? Então agora o que ele fez? Ele separou os meus dados, a quantidade de leads, pelos dias aqui, o custo por lead de cada dia, o valor que foi investido. Eu vou colocar para ele filtrar em ordem crescente, né? Ou seja, do primeiro dia da campanha até hoje. Então, cliquei aqui no dia, ele vai mudar a ordem. Então, ele começou do dia 5 até o dia 7, beleza? Aparece aqui também, para mim, essa coluna de veiculação, que eu não quero ela. Para mim, ela também é relevante. Como que eu faço para tirar ela? Vou clicar aqui em métricas e vou procurar onde que ela está selecionada aqui. E vou desmarcar, beleza? É muito simples. Olha, ele abriu aqui e eu vou vir aqui em veiculação, olha, tá vendo? Veiculação aqui, ó. Eu vou desmarcar essa opção. Prontinho. Caso você queira acrescentar ou tirar algum campo que não está aqui, você pode vir marcando o campo que você quer, tá? Então você pode acrescentar, por exemplo, veiculação do anúncio, ou você pode aqui em cima acrescentar índice de resultados, clique, CPC, CTR, né? Outro CTR aqui, tem vários tipos, então pode acrescentar os dados que você quiser aqui. Eu já estou com os dados que eu preciso aqui. Nesse caso agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui essas colunas, tá? E eu vou dar um nome para esse relatório. Por que eu acho legal esse relatório aqui? Porque eu vou deixar configurado esses filtros, né? Que exatamente esses campos que eu configurei, vou dar um nome para esse relatório, ele vai ficar salvo. Então, todas as vezes que eu quiser exportar do outro dia, eu simplesmente vou abrir esse relatório, alterar os dias aqui que eu quero, salvar ele e exportar novamente. E aí eu tenho de maneira muito mais simples o relatório do próximo dia, e aí eu simplesmente vou exportar ele e colocar lá na minha planilha. Eu vou te mostrar aqui na prática, vai ficar muito mais simples. Eu vou dar um nome aqui então para esse relatório, tá? Vou clicar aqui nesse lapisinho aqui e vou digitar as siglas aqui do meu lançamento, né? E vou colocar um separador e vou colocar convite, porque eu tenho as campanhas de pré-lançamento que eu já executei, as campanhas de convite, depois as campanhas de aquecimento, as campanhas durante o evento e as campanhas que vêm depois são campanhas de remarketing. Então eu gosto de colocar as siglas do lançamento e também a etapa que essa campanha está executando. Então SCF1, que é aqui as siglas do meu lançamento, e convite, que é a etapa que eu estou executando nessa campanha, beleza? Feito isso, vou clicar aqui em salvar. Prontinho, ele salvou. E agora eu vou exportar, beleza? Quando eu clico aqui nessa opção aqui, exportar, ele vai perguntar como que eu quero exportar. Eu deixo selecionado exatamente essa opção aqui do meio, tá? Exportar como XLSX dados brutos, tá? Eu coloco aqui em exportar.
E aí ele vai perguntar onde que eu quero salvar, né? Eu escolho aqui uma pasta, vou colocar aqui em salvar. Prontinho. Aí agora eu vou abrir esse arquivo aqui do Excel, tá? Prontinho, ele abriu aqui meu arquivo do Excel com todos os dados que tinham lá, ele exportou. E eu vou copiar esses dados aqui, tá? Eu vou copiar e vou colocar na minha planilha do Google, tá? Como eu expliquei no início, fica muito mais fácil porque eu simplesmente com o link eu consigo compartilhar essa planilha. É muito mais fácil do que compartilhar um arquivo do Excel e toda vez a pessoa tem que baixar e às vezes confundir uma versão com a outra, então fica muito mais simples assim, beleza? Então aqui vou copiar esses dados, né? Selecionei tudo, vou colocar aqui em copiar, vou lá para a minha planilha do Google, vou selecionar aqui a minha aba, porque eu criei uma aba para cada etapa, né? Dou até uma cor para cada aba, selecionar a parte aqui de convite do Facebook, tá? E vou colar aqui, beleza? Vou dar um Ctrl Shift V para ele colar só os arquivos sem formatação, né? Então ele puxou aqui para mim, ó, o dia, qual é o objetivo dessa campanha, né? Que é a lead de semana do coach financeiro, os resultados, a quantidade de leads a cada dia, o custo por lead, o valor gasto, todos aqueles campos lá. E aí ele já puxa aqui acima para mim o valor, o custo por lead em média, né? E a quantidade de leads até o momento e o valor investido, tá? Quando eu colei esses dados aqui, na minha planilha aqui eu já configurei para automaticamente ela puxar aqui para o meu resumo, que é a parte que eu envio para o meu cliente. Então fica muito mais simples para o meu cliente estar acompanhando dia a dia o valor investido. Inclusive, foi a melhor forma que eu encontrei para ganhar a confiança dos nossos clientes. A gente sempre tem uma objeção na hora que tem que investir mais, fazer um lançamento maior. E com o fato de planilhar todos os lançamentos, fica muito fácil de analisar a melhoria de um lançamento comparado ao outro. Então, quando a gente consegue um custo por lead melhor, quando a gente consegue escalar mais a campanha, é muito fácil de analisar com o lançamento anterior. Eu tenho planilhado todos os lançamentos que a gente fez com esse cliente, por exemplo. Então, é algo que gera uma confiança muito grande, até por entender o quão bem nós estamos investindo o dinheiro dele, tá? Então, é uma forma que eu faço aqui, que eu recomendo que você faça também. Pode criar sua planilha, configurar da maneira que você achar melhor, mas é importante, pelo menos na minha opinião, que você tenha esses dados, essas métricas em uma planilha, consiga ali analisar com mais calma esses dados e tomar melhores decisões, não só você, mas também ter isso de forma muito simples para um cliente, se for o seu caso, beleza? Espero que você tenha gostado, deixe seu comentário aqui abaixo, quero saber o que você achou desse conteúdo, e um abraço, a gente se vê no próximo vídeo e até mais!